Então, Gustavo Machado e Lucas Pavanato debatendo sobre capitalismo e socialismo. Vamos ver o que acontece aqui. Participação da democracia efetiva das pessoas, não a democracia formal, onde você vota de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, vai para casa e não tem participação mais em nada. Mas uma democracia onde o trabalhador não apenas produz, mas ele participa cotidianamente por meio de órgãos democráticos, por meio de conselhos, do processo de distribuição da riqueza que é produzida. E não simplesmente um acionista que faz aquelas votações de conselho. A propósito, deixa o like e se inscreva no canal. De acionista da empresa, que tem uma pauta desse tamanhozinho assim, é uma folha de caderno, onde você define quanto é lucro que vai para sua conta bancária, quem vai ser os administradores e qual que é o salário dos administradores da empresa. Essa é a gestão do capital feita aí por essas figuras supostamente fundadas no mérito, né, que abocanha aí de forma parasitária a enorme maioria da riqueza da sociedade. Ora, se o preço é subjetivo, evidentemente a riqueza também o é, que é medida pelo preço, né? Então, é evidente que isso não faz nenhum sentido. Isso é uma história da carochinha para você tirar a base real da produção de riqueza que só pode estar na classe trabalhadora. Coisa que os liberais assumiam no passado. Sabe por que eles assumiam no passado? Não é porque era um erro, é que eles precisavam de admitir isso para lutar contra a aristocracia, que é a base do conservadorismo, que lutou contra os liberais predominantemente ao longo de todos esses últimos séculos. Agora que a classe capitalista se transformou conservadora, e é coerente, viu, Lucas? Eu admito para você que é coerente, porque, ora, antes eles estavam lutando para ser a força hegemônica e dominante. Agora eles são, então eles não precisam mais ser revolucionários. Agora a gente xinga toda a revolução que aconteceu na história, fala que até a Revolução Francesa foram comunistas, embora nem existia comunismo na época no sentido que nós entendemos hoje. E agora que nós tornamos a classe dominante e viramos conservadora, também joga essa é a lógica. Tem Estado igual a comunismo. Essa é a lógica dos caras. Fora até a teoria econômica que tinha, funda ela na subjetividade, porque aí a gente pode justificar os privilégios em cima do qual a gente está embasado e o caráter parasitário desse setor social das grandes empresas que controlam o mundo hoje, mesmo sem fazer porcaria nenhuma. E a pergunta para ele? Tem uma pergunta? Tem. É a última pergunta. Ah, tem a última pergunta? Pode ser geral, pode ser sobre qualquer assunto. Tá. Essa foi você respondendo a pergunta, certo? Sim, e agora sim. você pode fazer uma pergunta para ele e depois cada um faz comentário geral. Se quiser, né? Não, tranquilo. Vamos fazer a última pergunta, então. Como é que você analisa as mortes do capitalismo no período mais recente, como, por exemplo, Primeira e Segunda Guerra Mundial, que levou a que milhares de pessoas forem mortas por domínios de mercado? E detalhe, em países que, sem as destruições que foram causadas, era impossível o livre mercado se desenvolver. Como é que você dorme, coloca a sua cabeça no travesseiro, sabendo que esse sistema capitalista que você diz defender causou cerca de 40 milhões, alguns dizem 25. Fechar o debate assim é bom, hein? Porque o Pavanato começou o debate assim. O Gustavo fecha desse jeito, né? Como é que você coloca a cabeça no travesseiro defendendo o capitalismo? Inverteu a questão. 30, na Segunda Guerra Mundial, mais de 20 milhões depois, e que esse sistema ele existiu ao longo dos últimos 2 séculos, fundamentalmente em base de ditaduras que, sem julgamento, nada do que você falou, matavam muitas pessoas. Aliás, talvez tirando os Estados Unidos, um outro lugar, nenhum país capitalista no mundo, todos eles passaram predominantemente por ditaduras, e arbitrariedades foram cometidas em todas. Então, já que você insiste muito nessa coisa com relação a mim, eu não tenho nenhum problema, porque eu não avalizo nenhum desses sistemas. Como é que você encara, então, os regimes capitalistas que foram predominantemente ditatoriais e fomentaram uma guerra atrás da outra com milhares de mortes? Você se sente um genocida por causa disso? Bom, primeiramente, o nazismo, se você olhar na definição teórica deles, eles eram críticos do capitalismo. Se você olhar principalmente para Mussolini era um socialista que achou que o processo revolucionário do socialismo nazismo? Você falou? O que ocasionou as guerras? A Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Ah, Primeira Guerra Mundial. Eu falei de guerra, você falou da Segunda. Disputa pro mercado. Esse que ocasionou a Primeira Guerra. O nazismo, que causou a Segunda Guerra Mundial, ele era uma ideologia crítica do capitalismo, assim como o fascismo. Aliás, o próprio Mussolini era socialista, se decepcionou com a demora para a Revolução e criou o fascismo. Então, assim, é complicado você criticar nesse sentido. São países que não tiveram nenhum tipo de política capitalista, muito pelo contrário, foi centralizado no Estado. Você tem a questão do preço... Estado igual a socialismo, como sempre, né? Estado igual a socialismo. Ele falou que o preço define sim a riqueza. Não, o preço é só uma unidade de medida da riqueza. Quando você fala sobre o socialismo, etc., e o capitalismo, as mortes do capitalismo, a verdade é que você tem países que são capitalistas e não são ditaduras. Mas você não tem países socialistas que não são ditaduras.
Todo país socialista é uma ditadura. Por quê? Porque é um pressuposto fundamental. Não tem como você estabelecer um socialismo sem uma ditadura. Então essa é a diferença. O capitalismo em si, ele não propõe um modelo ditatorial. Pode acontecer modelos ditatoriais durante o capitalismo, mas ele não é o objetivo em si, não como no caso Assim, é engraçado que todo neonazi é de direita, né? Vamos lá. do socialismo. E ele acabou de defender aqui um genocídio de bebês inocentes. Ele usou como critério Peraí. o nascimento. Então, se antes de nascer significa que não é um ser humano com direitos, você acabou de defender isso. Um bebê assim, ó, totalmente formado, igual esse aqui. Ele disse que ele não é um ser humano desenvolvido o suficiente, que ele não pode ter os seus direitos garantidos e que ele pode ser morto. Então a mulher foi irresponsável, teve relações Chegamos ao feto. Acho que finalmente chegamos. A gente roubou um pouquinho, roubou. Mas chegamos à parte do feto. Puta que pariu. Nossa. sexuais irresponsáveis, ela vai lá e mata pra se livrar do problema. Da mesma forma que vocês matam as pessoas pra se livrar do problema durante as revoluções comunistas. Isso mostra quem é você de fato. Você é um homem sem apego pela vida, que em nome da ideologia sacrifica vidas. Vidas humanas, vidas inocentes. O defensor do fraco, do pobre, olha só, do oprimido. Mas uma vida que não pode se defender, que não tem como falar, que não tem como se expressar, que tá indefesa, oprimida pelo mais forte, ela pode ser descartada em nome do egoísmo. Que você diz criticar o capitalismo. Então, o egoísmo do capitalismo é ruim. Agora, o egoísmo na hora de matar um bebê... Ponto alto do debate, viu? Esse é o ponto alto. Nossa, eu não ia conseguir aguentar ver tudo. Não é. É necessário. É necessário por quê? Porque meus anseios estão acima da vida. Assim como em uma revolução socialista, os seus anseios estão acima da vida. Fala, o trotskismo criticou a revolução. Coisa nenhuma, criticou quando perderam poder. Porque pra vocês o que vale é o poder, o que vale não são os fatos. As pessoas pra vocês são meios para um fim de uma revolução utópica. Da mesma forma que um bebê, pra vocês é meio de um fim. Se ele vai ser descartado ou não, se vão picotar ele em pedaços e ele vai sentir dor ou não, você não liga. Você não liga porque a vida pra você tá em segundo plano. Pra mim não, isso mostra a diferença entre nós. Existem diferenças que são legítimas, outras não. Um homem que relativiza a vida, um homem que defende a morte não tá no mesmo patamar moral do que eu. Nossa. Eu tenho muitos defeitos, mas jamais defenderia esse absurdo. Você não. Você moralmente defende uma ideologia inferior, uma ideologia que relativiza a vida humana. E por isso nos regimes que vocês defendem, a morte predomina. Não. Predomina. Não, exatamente. Isso daí se chama bolsonarismo, com certeza. Essas são as verdades. Por isso que eu deixei essa pergunta por último, pra deixar claro quem é você. Em última instância, você é um homem que relativiza verdades. Em última instância, relativiza a vida. Então, se vão injetar veneno no coração de uma criança pra ela ter um ataque cardíaco, se vão picotar ela em pedaços, não importa pra você. Porque o que importa é que a bonita, que foi responsável junto do seu parceiro irresponsável também, ela possa matar o próprio filho e se livrar do problema. Então, muito legal terminar o debate aqui deixando claro quem é o comunista que veio debater comigo. Um homem que não tem apreço algum pela vida. Caramba, o que tem a ver com o tópico do debate? Se aborto ou não aborto, né? Se matar criancinha ou não matar criancinha, caramba. É muito lacrador, muito lacrador. Bom, agora, para considerações finais, Gustavo, você tem Ah, não, é claro, tem que tocar a vírgula, né? O papo, por enquanto, tá papo de maluco. aí 5 ou mais minutos, pelo seu tempo que você tem aqui, que você tem que pegar a condição, né, para Isso. voltar. E também, Pavinato, depois a conclusão final. Vamos fechar tudo que tem pronto, fica à vontade aí. O mesmo tempo que você tiver, ele tem. Vamos lá. Não, perfeito. Começa comigo, então. Você mataria um fetinho na revolução? Na verdade, quem não defende a vida, penso, é quem ignora a condição real, né, do qual vive a maioria da população do Brasil e do mundo hoje, mais de 50 milhões de pessoas sem emprego, mais de 40 milhões na informalidade. É quem desconsidera Ele prossegue até o final do debate com o fetinho na mão, é isso? as condições, por exemplo, de toda a população no Brasil LGBT, de um modo geral, que não tem direito a existir. Porque quando você ataca a pessoa pelo gênero, pela orientação sexual, pela identidade de gênero, você está dizendo que a pessoa não tem o direito de existir enquanto tal, né? Evidentemente que a questão de quando ou não fazer um aborto é uma questão médica com relação à formação do bebê, mas eu defendo o aborto de maneira categórica, não tem nenhum problema com relação a isso. Apenas uma discussão que trata a coisa em termos de alma, né? Tanto é que tem um grupo abortista nos Estados Unidos que se revoltou com Trump com relação a pílulas antiabortivas, coisas assim, quando você tem uma célula ali formada. Claro que o período em que isso deve ser feito, quantos meses, aí é uma questão médica, evidentemente, não com um bebê com 8 meses, 9 meses, evidentemente não. Isso. Mudou então. Deveria mastigar o bonequinho pra dar um peso. Não, eu não sei nem se a gente discute essa questão. Tem isso daí mesmo, é um grupo
pró-vida, né, que se distanciou do Donald Trump em decorrência da defesa das pílulas, né. Mas existem pílulas também que realizam aborto, né. Esse pessoal que defende aborto, bonequinho de 1,99, esse pessoal que defende que aborto é assassinato e tal, quer matar um bebê, esse tipo de coisa, eles ignoram que muitos abortos eles são espontâneos, né. Também tem o fato de que muitas futuras gravidezes, por assim dizer, elas não chegam ao estágio de nidação, né? Muitas vezes os abortos espontâneos, entre 20% e 30%, se não me engano, das processos de gestação antes de chegar à fase de implantação no endométrio uterino, não vingam. Né? Então, o que você faz com esse tipo de caso? Né? Uma mulher que tem um aborto espontâneo, ela seria acusada por homicídio culposo. Se uma grávida cai de uma escada e aborta espontaneamente, ela é acusada por homicídio culposo, por negligência parental, alguma coisa assim, né? Então, sabe, é um negócio completamente sem lógica, esse negócio do aborto. O pânico moral que esses caras fazem em cima do aborto, né? Desse aborto. É sim um problema de saúde pública, é um problema que diz respeito à autonomia do corpo da mulher, né? Então, é uma forma de controle do corpo da mulher por esses caras, né? Toda punheta pode ser considerada aborto por essa lógica. Pois é, mais ou menos por isso. Inclusive, essas clínicas de fertilização in vitro, por exemplo, elas mantêm embriões. E esses embriões eles são descartados posteriormente, né? Para você fazer uma fertilização in vitro, não é só um embrião que é produzido, né? São vários embriões, né? Se produzem vários embriões para ver se um deles vai vingar. E aí, esses embriões eles são descartados. Muitas vezes eles são endereçados à pesquisa científica, por exemplo, também, né? E aí você vai acusar todo esse processo de ser um processo assassino, né? Um processo que leva à morte de crianças, né? Quando na verdade está lidando de embriões com pouquíssimas células, né? Então, não é o caso, claramente não é o caso, né? Isso daqui é só pânico moral, pânico moral, ele tá apelando mais uma vez pro público religioso, né? Pro público que não sabe muito bem, que não tem conhecimento sobre o assunto do aborto em si, vai acreditar nas coisas que ele tá falando, né? Na gritaria dele, né? Pra fazer corte, isso aqui é pra fazer corte. Mas segue, vamos lá. Mas até então ele simplesmente não existe, não tem problema nenhum. Isso para mim é extremamente tranquilo e na verdade diz respeito a liberdades individuais, não diz respeito nem sequer a capitalismo, marxismo. Eram pautas que em alguns momentos o liberalismo assumia, né? Mas agora que o liberalismo... Assassinato é muito lacrador. Ele claramente perdeu o debate, tá apelando agora no final, velho. O liberalismo se transformou conservador, ele foi pelo ralo. O que a gente tem aqui, me parece muito claramente, é muito mais do que uma discussão de ideologias no geral. Não, a questão, o que ele está tentando fazer aqui é que ele percebeu que ele perdeu no debate econômico inteiro, e aí ele tem que trazer a lacradinha, né? Aí ele se perguntou, nossa, do que eu vou falar no final do debate depois que eu apanhar o debate inteiro? Aí ele comprou a porra do fetinho na loja de 1,99, né? A porra do action figure de fetinho. Mas ele poderia ter trazido, porque as trans, porque a doutrinação nas escolas, né? Ele tinha que trazer alguma pauta de pânico moral pra tentar sair por cima no final do debate, né? O que não conseguiu. Não conseguiu, né? É só a gente ver os comentários desse debate, né? Diz aqui, é louco pensar que o cara tava com aquele boneco no bolso o debate inteiro. Nossa, com 2.600 likes. Um lado falando de economia, sociologia, história e filosofia, o outro brincando com o boneco do Voldemort. Eu não fazia ideia de que Renata Barreto tinha um filho. De um lado, um adulto sério e centrado, do outro, um moleque mimado e histérico. Parece que eu tava vendo o Joffrey do Game of Thrones dando piti com o tio dele, o Tyrion. Acho engraçado como nesses debates, quem fica vermelho, ironicamente, nunca é o comunista. E todas as vezes que o Pavanato falava refutado ou falasse tomei uma cerveja, fiquei doidão. O moleque tava muito emocionado, achei que ia chorar. É isso. Né? Perdeu o debate, apelou para pânico moral, apelou para moralidade do debate inteiro e perdeu. A gente tem uma análise do que está acontecendo no Brasil, do que está acontecendo na América Latina, de para onde tem mais. Ele deve estar sabendo que ele está perdendo o debate porque ele está acompanhando o chat ao vivo. Quais são as soluções? A gente tem no Brasil um país que se desindustrializa cada vez mais. Quais as consequências dessa desindustrialização? Significa redução... Ignora completamente o showzinho dele e começa a falar de economia. Da massa de trabalhadores no Brasil. E sobretudo aqueles de mais elevados. Caramba, vai fuder. É muito engraçado o boneco do fetinho, velho. É muito engraçado. A qualificação, basta a gente ver o nível do emprego que tem o setor eletroeletrônico, um setor de aviação, um setor automobilístico.
É um país que passa a depender cada vez mais do agronegócio, setores primários, como a mineração, setores que empregam menos, trabalho informal de baixa remuneração. E esse abismo ele se eleva, porque no Brasil não se produz empresas de grande tecnologia, os capitalistas, empresários brasileiros não têm nenhuma intenção de fazê-lo, porque isso gasta muito dinheiro, é arriscado e tem toda uma corrida tecnológica para fazer, do qual eles se isentaram nos séculos anteriores. Se nós dependermos do segura na mão de Deus e vai, dos proprietários que dominam o Brasil nos dias de hoje, o que a gente tem é o aprofundamento de um país dependente do agronegócio, dependente da mineração, dependente de setores primários de baixo valor agregado. Não tem como inverter uma situação como essa se a gente não colocar o futuro do Brasil nas mãos da própria classe trabalhadora. Porque é ela que sofre com isso, é ela que sofre com o desemprego, ela que sofre com a baixa remuneração, trabalhos flexíveis, escala 6x1, coisas dessa natureza. Só ela tem esse interesse. Por isso a alternativa que nós colocamos é sim organizar os trabalhadores para que eles coloquem o dedo na ferida, e o dedo na ferida na questão da propriedade. Porque eles não são capazes só de produzir, que é o mais difícil, né? Produzir do ponto de vista técnico, do ponto de vista do projeto, do ponto de vista manual, de todo o ponto de vista, mas são capazes também de distribuir essa riqueza e alocá-la de acordo com suas próprias necessidades. Isso é muito mais do que um sonho, utopia. Hoje isso é uma necessidade. A parte disso, o Brasil vai continuar se desindustrializando, vai continuar na mão de capitalistas que querem o retorno mais rápido possível, independente das consequências no longo prazo, ou como preferem hoje, se alinham ao Estado para receber também nas costas da classe trabalhadora um excedente por meio do mecanismo da dívida pública. Então, lutar por essa sociedade socialista hoje significa lutar pelo nosso futuro, dos nossos filhos, dos nossos netos, significa lutar para o nosso futuro que não seja de barbárie, inclusive a nível mundial. Termino aqui rapidamente mencionando 2 fatos que se avizinha hoje. Se eu falasse isso há 10 anos atrás, as pessoas iam falar que eu estava exagerando, e hoje acho que todo mundo fala assim, no mínimo eu tenho que levar isso em consideração, que é a catástrofe climática, que cada vez mais ela é sentível por todos nós, em todos os lugares, ameaçando a existência da própria espécie no longo prazo, e, segundo lugar, a possibilidade de um conflito nuclear pela disputa capitalista mundial, pela disputa do mercado mundial, inclusive entre potências nucleares, possibilidade essa que se torna cada vez mais palpável e cada vez mais real. Então, lutar pelo socialismo não é lutar só por um sonho, é lutar por uma necessidade, é lutar por algo que nós precisamos sim ou sim no próximo período histórico. Eu faço aqui o convite a todos para compreender melhor o que é de fato socialismo, o que é marxismo, a necessidade dessa luta em função das demandas que estão dadas hoje, acompanhar os materiais do ILAES, o instituto que eu trabalho, também no meu canal Orientação Marxista eu trago algumas ideias. Seu arroba também no Instagram? Isso, tem lá se pegar no YouTube, embaixo vai ter todas as minhas redes sociais, vão estar na descrição. Tá bom? E também através dos materiais do partido a qual participo, que é o PSTU, que sempre foi consequente em todas as suas lutas, inclusive com aquelas feitas por ditos socialistas, que ao longo da história cometeram diversos elementos que nós tivemos do outro lado da trincheira, do lado da classe trabalhadora organizada, que é a única que é capaz de construir o socialismo. O socialismo que eu defendo não é o socialismo que meu partido vai fazer pelas pessoas, nem eu vou fazer por elas. Nós conclamamos a que elas mesmas façam. Essa é a diferença. Por isso que é o sistema mais democrático possível e não o formalismo de uma democracia burguesa. É isso aí, agradeço a oportunidade e tamo aí. Obrigado demais. Então, terminamos. A gente não vai ver as considerações finais do Pavanato. Acho que o feto já deu, né? Já deu, né? A gente já viu quem que é a figura a partir daqui. Imagina ele chegando pro cara da impressora 3D. Porra, queria um feto de 14 semanas. Calejão Bolado mandou R$1. Imagine que o homem engravida. E o Zé Pequeno engravidou o Enzo da Guerra pelo Toba. Você abortaria? Vai fuder, Calejão Bolado. Foda. Mas, voltando ao assunto, até essas coisas que o pessoal pró-vida diz, de com X semanas o coração do teu filho já bate, com N semanas ele já consegue ver luz, esse tipo de coisa. Inclusive, esses dados que eles levantam, eles só são possíveis a partir de abortos também, né? Porque a partir de pesquisa científica com fetos humanos, né? Então, esses caras não são tão veganos com relação ao aborto quanto eles dizem que são, né? Porque abortos espontâneos, eles levam a gente ter esse tipo de dado, né? A doação desses fetos para pesquisa científica permite que a gente tenha esse tipo de dado. Mas é isso, então, eu acho que vou ficar por aqui. Com certeza, não foi um debate, foi um massacre.
Então, Gustavo Machado acabou com o Pavanato, como a gente já esperava. Ex-campeão de debate. Ex-campeão de debate, não tem nem dúvidas. O cara levou um feto, um fetinho, um boneco de fetinho pro debate, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que podemos considerar o aborto, inclusive, de adultos. Eu tendo a concordar com você. Deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí também. A gente tem Apoia-se, a gente tem grupo no Telegram, a gente tem Live Pix. Você pode ser membro do canal também. E é isso, então. Boa noite pra todo mundo.